Meus amados e queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, em Americana, São Paulo, é com alegria que eu dirijo aos meus queridos irmãos, o seu pastor Renan Natanael, nesses 34 anos de existência da Igreja. Eu gostaria de estar presente com vocês nesse aniversário, gostaria de abraçá-los, de cumprimentá-los, mas infelizmente pela Covid e pelas normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde de cada estado, de cada município e também do governo federal, há uma impossibilidade. Hoje nós estamos vivendo um período de isolamento social, nós estamos vivendo um período que temos de usar máscaras. Infelizmente estou gravando aqui no gabinete e por isso não estou de máscara, está somente a gente gravando. Eu gostaria de dar meu abraço virtual a cada irmão e dizer a alegria de passar essa mensagem, mesmo virtualmente, a cada um dos meus queridos nesse aniversário. Aniversário é um momento de júbilo, de alegria, de contentamento. Aniversário é um momento de gratidão. Gratidão a Deus que fez todas as coisas e que dirige todas as nossas vidas. E o texto que nós escolhemos para esta hora de gratidão a Deus está em Jeremias capítulo 31. Jeremias foi um profeta que experimentou muitas alegrias diante do Senhor, mas também muitas tristezas. Ele conviveu com a dor do seu povo, conviveu com a ida do seu povo para a Babilônia, sentiu as tristezas do seu povo sendo levado à Babilônia, e em um momento em que Israel, as duas tribos de Judá e também o próprio Israel, a região de Samaria, foi levada cativa. Mas Jeremias é este profeta, este homem que ao mesmo tempo é um homem triste por causa da realidade do seu povo, mas um homem alegre por causa das certezas que ele tem diante do Senhor. A sua esperança estava no Senhor. E no capítulo 31 nós muitas vezes lembramos de um texto sagrado que é muito conhecido por todos os irmãos e guardado com muita alegria por todo irmão. Cada irmão gosta de lembrar desse texto, o verso 3 de Jeremias 31. De longe o Senhor lhe apareceu, dizendo: com amor eterno eu o amei, e por isso com bondade eu a atraí. Com amor eterno eu o amei. Mas o que me chama a atenção nesta hora, no capítulo 33, no capítulo 31, não é este verso 3. O que me chama a atenção são 3 versos, ou 4 versos, que eu gostaria de considerar nesta hora com os meus queridos e meus amados irmãos. O primeiro está no verso 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de água por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel. E o outro versículo está no verso 10. Escutem a palavra do Senhor, ó nações, e anuncie isso nas terras distantes do mar. Digam: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como o pastor faz com o seu rebanho. E a outra expressão que está bem perto de nós está no verso de número 12. Hão de vir e exultar no monte Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros e os bezerros, serão como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. E eu gostaria de deixar para os irmãos o verso de número 17, como texto final. A esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. A temática nossa desta hora de aniversário, de gratidão e de alegria diante do Senhor, a esperança para o povo de Deus. Você pode perguntar por que eu escolhi esse texto. Primeiro, olhando da perspectiva de Jeremias. O povo iria para o cativeiro, passaria 70 anos, como o próprio Jeremias havia afirmado, sofreria, deveria ser um povo cordato, aceitar o cativeiro, e depois dos 70 anos Deus traria de volta o seu povo. Deus levantaria Ciro, Deus levantaria pessoas, daria condições para que o seu povo pudesse retornar do cativeiro. E o seu povo deveria
saber que o Senhor está dirigindo todas as coisas. É no cativeiro que nós encontramos um homem como Daniel, é no cativeiro que nós encontramos os amigos de Daniel como Mesaque, é no cativeiro que nós temos a alegria de conviver, como as Escrituras Sagradas traz a nós, com um homem como Esdras. Cada momento é especial nas nossas vidas. A esperança para aqueles que estão no Senhor. Nós estamos vivendo o momento da Covid. A Covid-19 trouxe para nós algumas situações difíceis. Trouxe para nós esse isolamento social. Trouxe para nós essa separação. Nós não podemos ir e vir. Trouxe para nós a impossibilidade de estarmos alegres, radiantes, comemorando o nosso aniversário, o aniversário da nossa igreja, Jardim Ipiranga, nesta hora. Mas Deus, pela sua graça, está dizendo para nós a esperança para o povo dele. E ele baseia-se em 3 aspectos que eu gostaria de chamar a atenção nos 3 versículos que nós lemos. O primeiro, que deixa bem claro, Deus é como Pai. Deus é como Pai. Deus é Pai. E a expressão que está nesse texto fala: virão com choro, com súplicas, os levarei, e os guiarei aos ribeiros de água por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque eu sou Pai para Israel. Deus é Pai do seu povo. Como é bom nós olharmos nessa perspectiva e sabermos que cada um de nós fomos adotados da família do Senhor, pela obra exclusiva de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele morreu por nós, morreu para que eu e você nos tornássemos filhos, filhos do Deus Altíssimo em adoção. Pela morte gloriosa de Cristo, o nosso pecado, o preço do nosso pecado foi pago, e nós fomos justificados pela obra de Cristo e justificados pela fé, a fé que nós apropriamos dessa obra em nossas vidas. E mais do que isso, nós agora somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, que nos leva, que nos guarda, que nos protege, que faz de nós um povo. E a palavra de Deus deixa bem claro que Deus é Emmanuel. Em Cristo Jesus, Ele é o Deus conosco, o Deus presente em nossas vidas. Há alegria, há júbilo quando nós entendemos assim. Meus queridos, eu sei que muitas vezes nós estamos tão distantes. E muitas vezes nós sentimos que as coisas estão difíceis para nós. Mas é nesta hora que a graça de Deus é mais do que todas as coisas. É nessa hora que nós vamos compreender a beleza de termos em Deus o nosso Pai, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É Ele que nos guia. Ele que enxuga as nossas lágrimas. Ele que enxuga o nosso choro. Ele que traz para nós o contentamento pleno de uma vida plena diante dele, para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Pode ser que você faça uma pergunta que vem no seu coração. Pastor, nós estamos separados. A igreja está indo para um lado, para o outro lado. E como será possível todas essas coisas? Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, traz todos os seus. Todos os filhos. É como se o povo fosse para o cativeiro e o povo cativo iria ser espalhado por várias nações, e principalmente para a Babilônia. Depois Deus, como Pai, iria recolhê-los. A esperança para o povo que está no Senhor. A esperança viva, porque com amor eterno Deus nos amou. Nós somos eleitos de Deus, desde a eternidade, eu e você. Já fomos chamados pelo Senhor, já fomos instruídos pelo Senhor para sermos filhos, filhos em adoção do Deus Altíssimo, em Cristo Jesus. E nós podemos chamar Deus de Pai. É uma das coisas mais preciosas que Paulo escreve aos Romanos, quando eu e você podemos, de forma livre, expressarmos nossos sentimentos e dizer que em Cristo Jesus nós temos um Deus que é Pai. É o nosso Pai. Não é simplesmente um paizinho, como algumas pessoas gostam de dizer, com um papai. É muito mais profundo do que isso. É um ato amoroso, é um ato de eternidade, é um ato de eleição, é um ato da graça, é um ato de poder, é um ato de misericórdia, é um ato daquele que sabe o que é ser pai.
Como é bom nós sabermos isso. Nós temos nossos pais terrenos, que nos ama, que nos disciplina, que cuida de nós, mas Deus é muito mais do que isso. A outra expressão que me chama a atenção, quando nós falamos a esperança para o povo de Deus, é porque Deus é pastor. Pode parecer difícil para o meu querido e meu amado compreender. Deus é pastor. O Salmo 23 deixa bem claro isso para nós. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E me guiará. Ele vai me levar às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Mas uma das coisas mais lindas que eu vejo a figura do pastor, no mesmo Salmo, é quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Eu creio que o meu amado querido irmão está vendo nesses momentos na televisão essas séries de covas sendo abertas. E muitas vezes está sentindo a realidade disso muito presente na sua casa. Pode ser que alguma das famílias nossas está sentindo isso no seu próprio lar, quando teve de despedir do seu parente por causa da Covid. Teve de se separar do seu ente querido sem poder nem velá-lo por causa da Covid. E muitas vezes está no seu coração, na sua visão, as covas. Está na sua visão o vale da sombra da morte. É isso que nós muitas vezes olhamos. E quando nós colocamos, nós vimos nos vídeos, a nossa televisão faz questão de mostrar em nós as pessoas que estão em risco, em perigo, os enfermeiros, os médicos, e mostrando como eles estão sofrendo com a pandemia e muitas vezes quantos problemas estão trazendo com a pandemia. Estresse, um cansaço exagerado, alguns sentindo totalmente desprovido de qualquer proteção, o medo vai tomando conta das pessoas e nós sentimos muitas vezes acuados. E as lágrimas vêm aos nossos olhos, o choro vem presente nas nossas vidas e sabemos que nós fomos espalhados. Mas Deus é o pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me guiar. O cajado e a vara do Senhor vai estar presente, me consolando. Por que o pastor tinha a vara e tinha o cajado? Pode ser que muitas vezes para nós é difícil olharmos nessa perspectiva, mas as ovelhas as distraíam muito. E algumas vezes elas caíam em buracos. E o cajado era usado para tirar elas daqueles buracos, daquelas perembeiras, daqueles caminhos escabrosos, difíceis, nas montanhas. Mas ao mesmo tempo, a ovelha precisava ser conduzida para que não perdesse o seu alvo, não perdesse o seu objetivo. E com o pastor, ela precisa ser disciplinada. E é isso que Deus muitas vezes faz por nós. Esse amor eterno que Ele nos ama, Ele vai cuidando de nós, vai nos colocando em cada lugar. Meu querido, pode ser que neste momento você está pensando, mas pastor, como Deus tem cuidado de mim? Como Deus tem pastoreado a minha vida? Como Deus tem atingido os meus sonhos? Tratado os problemas internos do dia a dia, as minhas dores mais profundas, como Deus tem disciplinado a minha vida e eu posso abrir com Ele em oração, que Ele escuta a minha oração. Meu querido, eu gostaria que você olhasse a Deus desse jeito. Ele é pastor. Ele tem a sua vara. E a sua vara é usada para prevenir, para defender contra os lobos vorazes, com os animais ferozes. E como Davi, em certo momento, exprime, eu tive de enfrentar o urso e o leão e pude vencê-los, para defender as minhas ovelhas. Esse é o papel do pastor. Deus muitas vezes faz isso por nós. Jesus Cristo encarnou-se, sentiu-se as nossas dores e as nossas lutas, entrou na casa do valente e o amarrou e o prendeu. E o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu, quando leio a história de João
evangelista, discípulo de Jesus, quando eu compreendo toda essa história bonita da Bíblia Sagrada, quando eu vejo João na ilha de Pátimos, e eu gostaria que você pudesse transportar comigo agora, saindo de onde você está, da sua casa, e vislumbrando a ilha de Pátimos. João estava lá, tiranizado, havia passado a mão do tirano, havia sido massacrado, em certo sentido havia sido torturado. Alguns autores chegam a dizer que João estava completamente cego. E no dia do Senhor, lá estava João. Algumas vezes eu penso que João estava desalentado, triste, amargurado, pensando que a obra que ele havia começado, ela não iria continuar. Porque ele estava preso. O povo estava espalhado. A perseguição estava levando pessoas e mais pessoas aos circos romanos. Alguns morriam, outros negavam a fé. E João estava naquela situação. Aí no livro de Apocalipse o Senhor se apresenta a ele. E a primeira figura que João vê é a pessoa de Jesus Cristo. Ele vê Jesus Cristo. Uma das coisas mais lindas do livro de Apocalipse é a visão de Jesus. A esperança quando nós olhamos para Jesus e entendemos que Jesus é o nosso pastor. Pode ser que o meu querido e meu amado irmão tenha chorado, tenha sentido as dores, estraçalhado a sua vida. Mas nessa hora eu gostaria de convidá-lo a olhar para Jesus. A esperança para o povo. A esperança e a futuro para o povo de Deus. Mas uma terceira coisa que esse texto tem me ensinado. Esse texto me leva a compreender uma das coisas mais belas que a Escritura tem colocado diante de nós. O autor desse texto sagrado, Jeremias, fez questão de chamar a atenção para o povo, para que o povo pudesse olhar e pudesse compreender, há de vir e exultar no monte de Sião, radiantes de alegria, alegres, contentes, cantando, louvando, por causa dos bens que o Senhor lhes deu, o cereal, o vinho, o azeite, os cordeiros, os bezerros, são como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. A Covid trouxe também uma preocupação nossa a respeito do sustento. O desemprego que muitas vezes bateu em muitas portas. As pessoas que por algum motivo perderam a condição de trabalho. Outros que tiveram a diminuição dos seus salários, a redução do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu recurso. Ou estão trabalhando em casa, ou estão preocupados quando passar a pandemia, se de fato vai ter o seu trabalho. Diante de todas essas coisas, eu gostaria de convidá-lo à esperança quando nós olhamos para Deus e sabemos que os bens pertencem ao Senhor. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono de todas as riquezas. É em Cristo Jesus que nós temos essa certeza inabalável. A certo momento da história bíblica, quando Jesus Cristo enviou os discípulos 2 a 2. Eu não sei se os irmãos já pararam em Mateus 10 para examinar esse texto. Eu gostaria que você chegasse em casa e lesse esse texto. E nesse texto do envio dos 2 a 2, seus discípulos, Jesus Cristo proibiu que eles levassem cinto. Não precisa levar recursos. Jesus proibiu que eles levassem uma túnica a mais. Não precisa levar uma túnica a mais. Eles não precisam de alforge. Não precisa levar alforge. Em outras palavras, Jesus está dizendo para os seus discípulos: os recursos eu darei. Por isso que vocês não precisam de cinto. O alforge, a alimentação, eu os darei. Fui velho e agora sou moço, assim disse Davi. Jamais vi o justo desamparado, a sua descendência, a mendigar o pão. Essa é a bênção de Deus. Mas agora, meus queridos, e a túnica? O lugar para o descanso, para você dormir, eu providenciarei.
Na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós tivemos um homem notável que compreendeu isso. José Manuel da Conceição, nosso primeiro pastor. José Manuel saía andando e pregando o Evangelho no início. E Deus ia providenciando as casas, Deus ia providenciando as famílias, Deus ia abrindo as portas, Deus ia cuidando dele, Deus ia fazendo tudo de acordo com a sua vontade, para que José Manuel da Conceição tivesse todas as coisas e nada faltasse ao seu servo. Numa hora com a pandemia, nós muitas vezes pensamos, mas e agora? Nossas fábricas estão paradas, nossas indústrias estão começando aos poucos, o desemprego está batendo nossas portas. Meu amado, Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar da Igreja Jardim Ipiranga nesta hora. Pois que agora é hora de alegria, de contentamento. É hora de saber que todos os bens, o cereal vem de Deus, o vinho vem de Deus, o azeite, os cordeiros, os bezerros, nós temos como um jardim regado. Nós nunca mais vamos desfalecer. Deus, na sua graça, abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênção sem medida. Eu gostaria que você pudesse ir comigo para a cidade de Roma e pudesse entrar comigo na cadeia onde está Paulo e pudesse ver o apóstolo Paulo, um homem praticamente cego, recebendo irmãos ou das mãos de irmãos ofertas vindo da igreja de Filipos. E pudesse depois ler a carta que Paulo escreve. Ele fala de gratidão. E nessa gratidão ele expressa algumas coisas que são muito práticas das nossas vidas. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu tudo posso daquele que me fortalece. E Paulo passa a descrever essas situações. Um grande apóstolo, preso por causa do Evangelho, cadeias por causa do Evangelho, vivendo isolamento social, vivendo uma situação miserável daqueles dias, mas cuidado pela mão poderosa de Deus. Cada um de nós somos cuidados pelo nosso Deus. Ele é o Senhor da prata, é o Senhor do ouro. Tudo vem das mãos de Deus. É Ele que faz regar os nossos campos. Quando Israel saiu do Egito e para a caminhada do deserto, foram 40 anos de caminhada. 40 anos que aquele povo não semeou, mas não faltou o alimento. Todos os dias havia o maná. Houve cordonizes. O povo foi sustentado por água dada pelo Senhor, vinda da rocha. Mas o que mais me encanta, que no dia que o povo ia entrar na terra prometida, terra que manava leite e mel, terra que Deus já havia providenciado todas as coisas, terra que Deus colocou casas que eles não construíram, cidades que eles não haviam construído, pomares que eles não haviam plantados, vinha que eles não haviam edificada, tudo Deus dava ao seu povo. No dia antes de entrar na terra, parou o maná. Porque agora a providência de Deus havia provido outras coisas. As nossas vidas muitas vezes são assim, meu irmão. Deus provê o que é necessário para as nossas vidas de acordo com a vontade soberana dele. Ele é o Senhor da história. E os irmãos do Jardim Ipiranga podem sentir essa graça especial de Deus sobre a sua vida e sobre a vida dos seus familiares. Sobre a vida do seu pastor, Reverendo Natanael. E eu guardo boas lembranças dessa igreja. Que Deus esteja abençoando-os nesta hora de 34 anos de aniversário. Eu gostaria de deixar para os irmãos a expressão do profeta Jeremias. O profeta que fala a esperança para Israel no futuro. A esperança para o meu povo. A esperança para a igreja presbiteriana do Jardim Ipiranga.
a esperança para cada um de nós de acordo com a vontade soberana de Deus, para a glória, para a honra e louvor do Senhor. Deus supre todas as coisas, porque Deus é Pai. Ele é Pai. É Pai nosso. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos adotivos do Senhor, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é pastor. Ele pastoreia-nos através da pessoa de Jesus Cristo e da pessoa do Espírito Santo, que cuida de nós. E Deus é que supre as nossas necessidades, porque Ele abre as janelas do céu e derrama as bênçãos sem medida sobre o seu povo. Quantas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, meu querido. Se você está com a vida triste nesta hora, preocupado por causa da Covid, se você está sentindo a sua jornada muito pesada, quantas bênçãos. E vê o que Deus já tem feito. A esperança para o povo de Deus. A esperança para a Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. A esperança para a família redentora do Senhor. Que Deus vos abençoe e sustente. Se eu estivesse com os irmãos, eu gostaria de convidá-los para, junto comigo, ajoelhar nesta hora e pedir a Deus que derrame bênçãos sobre nós. Cuida de nós, enxugue as nossas lágrimas e as nossas dores e conforte o nosso coração. Ele é Pai. Ele é pastor. Ele que providencia todas as coisas. Em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo Confortador. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Pai eterno, nós queremos te agradecer por essa igreja. Queremos te agradecer pela família do pastor, pela vida do vereador Natanael, pela vida do conselho dessa igreja, pela vida da junta diaconal e por cada irmão, ó Pai, que está imbuído de autoridade nas nossas sociedades internas. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre toda a família do Jardim Esperança, Jardim Ipiranga. E que a tua graça, ó Pai, seja sobre os nossos queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. E que nós possamos dizer a esperança para o povo de Deus. Nós te louvamos por esta hora preciosa e nós suplicamos uma bênção do Senhor sobre esses irmãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.